Muito boa tarde a todos. Cumprimento-vos em nome da engenheira Isabel Figueiredo, da doutora Carmo Temudo e da doutora Helena Gonçalves, da CASUS, Católica para a Sustentabilidade, e endosso os cumprimentos da professora doutora Margarida Vieira, do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. O meu nome é Pedro Melo, sou enfermeiro especialista em saúde comunitária e de saúde pública e sou professor do Instituto de Ciências da Saúde e da Escola de Enfermagem. Hoje estamos aqui para refletir um pouco sobre as medidas preventivas no contexto da universidade, que comportamentos e que equipamentos de proteção individual devemos utilizar no dia-a-dia para garantir um adequado controlo da infecção por Covid-19 na nossa comunidade católica Porto. Nesse sentido, e considerando que na última formação aprendemos o que é a doença Covid-19 e quais são as características do vírus SARS-CoV-2, e que conseguimos perceber então o que é, e já sabemos também como se transmite, portanto sabemos que se transmite por via aérea através de tosse e espirros ou por contacto com superfícies contaminadas, nomeadamente tocando com as mãos nas zonas de entrada do vírus que potenciam a infecção, que são então a boca, o nariz e os olhos. E, portanto, não será difícil de percebermos quais são as medidas que devemos adotar para conseguir controlar esta infecção na nossa comunidade católica Porto. E são então o lavar e desinfetar as mãos, a etiqueta respiratória, o distanciamento social e o evitar de aglomerações e a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual. Pois bem, é precisamente sobre estas medidas que falaremos na sessão de hoje. Começando pela primeira medida, o lavar e o desinfetar as mãos, diria que é a medida transversal e mais importante para o controle da doença. Nesse sentido, devemos reforçar e salvaguardar que a higiene das mãos, e neste caso a lavagem das mãos, deve ser preferencial à desinfecção, mas não podendo lavar as mãos por algum motivo, a desinfecção com uma solução antisséptica de base alcoólica pode ser uma medida muito importante de proteção contra esta infecção. O mais importante, quer na lavagem, quer na desinfecção, é a utilização da técnica adequada para garantir que o vírus é destruído em todas as superfícies da mão onde este possa estar. Estes procedimentos, nomeadamente o de lavagem das mãos, estão expostos nas casas de banho da Universidade Católica e, portanto, não será difícil de poderem consultar em proximidade. De qualquer forma, quer a lavagem das mãos, que deve durar entre 40 a 60 segundos, quer a desinfecção das mãos, que deve durar pelo menos 30 segundos, devem ser realizadas de uma forma adequada e que eu agora passo a exemplificar. Portanto, eu vou usar como exemplo a desinfecção das mãos, porque neste momento é mais fácil, mas a lavagem é exatamente feita com a mesma técnica. A única diferença é que vamos utilizar água e sabão e, neste caso, eu vou usar uma solução antisséptica de base alcoólica. Portanto, nós vamos colocar a solução antisséptica nas mãos, ou o sabão no caso de a estarmos a lavar, e vamos garantir que toda a superfície da palma das mãos fica coberta com o desinfetante, como podem ver aqui na imagem. Se fizermos mais ou menos 20 vezes cada um destes movimentos, vamos mais ou menos controlar o tempo necessário. As 20 vezes vão garantir os 60 segundos necessários para a lavagem. Se fizermos o tempo a mais na desinfecção, também não fará mal. Depois vamos passar para a parte de trás das mãos, abrindo os dedos e garantindo então com estes 20 movimentos que a parte de trás das mãos e os espaços interdigitais são desinfetados numa mão e na outra mão. Depois vamos fazer um movimento de rotação e garantir que os espaços internos dos dedos ficam também eles desinfetados, fazendo estes movimentos semicirculares, mais uma vez contando as 20 vezes. Depois, fazendo uma nova rotação, vamos lavar os nossos polegares, com movimentos rotativos, 20 vezes, mais uma vez, de um lado e do outro, portanto, na outra mão. Por último, vamos desinfetar, neste caso, que é a demonstração que estou a fazer, as unhas. Para isso, vamos fechar a mão e rodar na palma da outra mão os espaços das unhas, contando também 20 vezes numa mão e na outra mão. E finalizamos passando na zona dos pulsos, contando também as 20 vezes. Fazendo este processo, quer na lavagem, quer na desinfecção, garantimos que temos uma destruição dos vírus que possam existir nas mãos e uma adequada limpeza e desinfecção. No caso da lavagem, se a torneira não puder ser fechada com a mão, devemos usar o toalhete de papel para encerrar a torneira. Pois bem, agora que sabemos adequadamente a técnica e que a relembramos, queria falar também da etiqueta respiratória. Neste caso, também não é difícil de nos lembrar que
Ao tossir e espirrar, não devemos usar as mãos, porque elas são um dos principais veículos de transmissão da gripe, e, portanto, devemos utilizar outro tipo de estratégias, nomeadamente um lenço de papel. Devemos espirrar para o lenço e descartar automaticamente o lenço no caixote do lixo. Na falha do lenço, devemos usar a parte interna do braço e tossir para a parte interna do braço. Independentemente da estratégia que usarmos, o lenço que é mais adequado ou tossir para a parte interna do braço, devemos sempre lavar as mãos após espirrarmos ou tossirmos. No que respeita ao distanciamento social e ao evitar de aglomerações, é importante realçar que, durante os próximos tempos, não vamos encontrar as nossas salas de estudos, assim como nesta imagem, repletas de estudantes, e, portanto, vamos ter realmente de garantir a distância e principalmente em espaços fechados, e também não vamos encontrar os nossos auditórios, como aqui na imagem vemos o Carvalho Guerra, cheio de gente a assistir a eventos. Também nos serviços de atendimento, por exemplo, os serviços académicos, vamos ter que garantir que não há uma aglomeração de pessoas à espera e sabemos, pelas orientações que temos, que vamos privilegiar o atendimento digital e, portanto, só com marcação faremos atendimento presencial, portanto, não será comum encontrarmos muita gente nos espaços internos dos serviços da universidade. De qualquer forma, será oportuno dizer que o colaborador ou terá uma barreira de engenharia, como uma parede de acrílico a separá-lo do cliente, ou, no caso de não ter, estará a utilizar um equipamento de proteção individual, como sendo a máscara e a viseira, neste caso, para o proteger durante o atendimento, mas falarei mais à frente destes equipamentos. Nas salas de aula também vai ser importante reforçar o distanciamento entre os estudantes e quer os estudantes, quer os professores deverão estar a usar máscara. Quando vamos comer, portanto na hora das refeições, devemos garantir que estamos a uma distância de pelo menos 2 metros entre nós e, portanto, não é conveniente ir para espaços onde esteja muita gente a comer que impossibilite este distanciamento dos 2 metros. No que diz respeito então aos equipamentos de proteção individual, quais usar e quando usar? No contexto das salas de aula, aquilo que indica a evidência mais atual é que quer os professores, quer os alunos têm que usar obrigatoriamente máscara. Sabemos que vamos também ter um equilíbrio entre atividades letivas por via digital e presencial, nomeadamente no que diz respeito às práticas laboratoriais, principalmente, ou às teórico-práticas que possam exigir um contacto direto em sala de aula. Contudo, estando na sala de aula, quer os professores, quer os estudantes, tendo máscara e o distanciamento adequado, estarão completamente seguros. A utilização de viseiras, quer pelos professores, quer pelos estudantes, torna-se, neste caso, opcional, nunca devendo ser o contrário, ou seja, a viseira nunca pode substituir a utilização de máscara. Utilizando máscara, estamos a garantir uma redução muito significativa do risco de produzir aerossóis e, portanto, de potenciar a infecção entre pessoas. Nos outros serviços, nomeadamente no atendimento pessoal, obviamente pela proximidade que possa existir entre o colaborador e o cliente, é conveniente usar uma barreira adicional. Posso dizer-vos que a utilização de máscara pelo cliente e pelo colaborador reduz significativamente o risco de infecção, contudo, aqui pela proximidade e pelo risco ainda que mínimo de entrar alguém no contexto do atendimento sem máscara, é conveniente ter uma proteção adicional, que pode ser a viseira ou, no caso de existir uma barreira de engenharia como uma placa acrílica, a viseira pode ser dispensada. No contexto dos serviços de limpeza, pelo risco de produção de poeiras, ainda que as limpezas devam ser feitas com agentes líquidos e não, por exemplo, devemos substituir a utilização de vassoura pela utilização de esfregona úmida, ok? Mesmo assim, o risco da produção de poeiras é maior, portanto, as pessoas, os colaboradores que fazem as limpezas devem utilizar então a máscara e a viseira ou até os óculos para impedir a entrada destas poeiras e potencialmente de agentes víricos pelos olhos. Nos outros serviços da universidade, nomeadamente as infraestruturas e outros, deve imperar o bom senso, a máscara já sabemos que é obrigatória e claro que se sabemos que vamos fazer alguma atividade que promova ou potencie a
proliferação de pós, desculpem que agora não conseguia dizer bem a palavra, devemos então usar uma viseira pontualmente. Os seguranças, os agentes de segurança que estão na nossa universidade, pelo risco que têm de alguém entrar na universidade sem máscara, devem usar a máscara e adicionalmente uma viseira, porque os vai proteger deste eventual risco de alguém se aproximar sem a utilização de máscara. O uso de máscara, então, deve ser sempre considerado, não podemos andar sem máscara. O uso de viseiras e óculos devemos considerar quando há o risco, quer pela proximidade que temos do nosso cliente, quer pelo eventual risco de produção de pós ou de aerossóis que possam potenciar a nossa infecção. No que diz respeito às luvas, na verdade, temos que pensar que as luvas não nos protegem diretamente de uma infecção por SARS-CoV-2. A porta de entrada do vírus é a boca, o nariz e os olhos e, portanto, o risco de passar pela pele não existe. E, portanto, as luvas, se não forem bem utilizadas, podem se tornar veículos acrescidos de transmissão da infecção. É muito mais importante lavar as mãos ou desinfetar as mãos do que utilizar luvas que, afinal, apenas vão impedir-nos de tocar com a nossa pele nos diferentes superfícies. Contudo, as luvas ficam infectadas e não podem ser desinfetadas da forma que pensamos que podemos desinfetar as mãos. Isto porquê? Porque as luvas, como disse, não protegem contra a infecção por SARS-CoV-2, as soluções antissépticas de base alcoólica não desinfetam materiais das luvas, portanto desinfetam apenas a pele, e portanto para desinfetarmos as luvas teríamos que usar uma solução de álcool puro numa concentração superior a 70% ou eventualmente lexívia diluída ou outro detergente, e isso está demonstrado que destrói a capacidade das luvas garantirem a sua eficácia, porque vão perdendo permeabilidade, portanto impermeabilidade, vão ganhando permeabilidade, e, portanto o facto de estarmos a desinfetá-las podemos estar a provocar uma situação em que mais valia não ter então as luvas. Portanto, considerando estes argumentos, as luvas realmente poderão ser ponderadas, por exemplo, pelos colaboradores que fazem as limpezas, porque vão ter contacto com as mãos em locais potencialmente infectados, não por SARS-CoV-2 apenas, mas por outros agentes cujo risco é maior por não utilizarmos luvas, mas por nós, no dia-a-dia, são perfeitamente dispensáveis. Portanto, lavar e desinfetar as mãos é a melhor forma de erradicar o vírus. A utilização da máscara é muito importante. Nós vamos ter ao dispor, no dia-a-dia da universidade, essencialmente dois tipos de máscara. Vamos ter as máscaras comunitárias, portanto, feitas de tecido, e que eu aconselho que sejam utilizadas marcas certificadas pelo CITEV, e, portanto, devem ter em atenção que podem produzir as vossas próprias máscaras e há orientações de como produzir, mas se forem máscaras certificadas estaremos mais seguros de que elas realmente funcionam. E vamos ter depois as máscaras descartáveis ou cirúrgicas que vão ser providenciadas a todos os colaboradores na entrada da universidade para a utilização no dia-a-dia. O mais importante é entender que quer numa, quer noutra, a colocação da máscara deve ser feita de uma forma muito, muito correta para garantir a segurança. Vou-vos mostrar aqui de seguida um vídeo da Direção-Geral de Saúde que demonstra então como utilizar adequadamente as máscaras. Agora que vimos a utilização adequada das máscaras, iria falar sobre as viseiras, reforçando aquilo que já disse, que deve ser utilizada apenas nos momentos em que vamos ter um contacto direto ou próximo com o público e que haja o risco então de uma potencial maior produção de aerossóis ou poeiras, no caso das pessoas que fazem, por exemplo, a manutenção ou as limpezas. Contudo, queria reforçar que as viseiras são de uso exclusivo, portanto não devem ser partilhadas entre colaboradores e deve haver o cuidado de limpar e desinfetar as viseiras muito bem no final de cada utilização.
Considerando tudo isto e todas estas medidas, diria que com bom senso e sentido de cuidado que sempre tivemos uns com os outros, não tenho a mínima dúvida de que a Universidade Católica será um bom exemplo para outras instituições e que saberemos, enquanto comunidade, saberemos adaptar-nos a este novo desafio que agora temos e que saberemos apoiar-nos mutuamente para que consigamos viver o mais normalmente possível dentro das contingências que atualmente estamos a atravessar. Vamos ser todos agentes de saúde pública e vamos, acima de tudo, ser bons cuidadores uns dos outros na nossa família Católica Porto. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e desejo a todos muita saúde e sucesso nesta nossa reativação dos nossos serviços. Obrigado.